é fera, solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz os seus relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Olá! Vamos começar com o seu Valença. Solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz os seus relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Coração. Solidão é fera, solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz os seus relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Sejam todos bem-vindos. A gente está aquecendo essa aula. Coração. Quem sabe faz ao vivo, né, Roca? Solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz os seus relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Canta junto. Quem sabe canta junto. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso Estatuto da Advocacia, né? Com o seu Valença, bacharel em Direito, né? Advogado, se vocês não sabem. O seu Valença cursou Direito na Universidade Federal de Pernambuco, mas a música chamou mais alto, né? Sorte nossa. E aí, tudo bem? Espero que você esteja bem. A gente vai conversar sobre o Estatuto da Advocacia. Deixa eu guardar aqui o meu violão Januário. Tá? Olá, Janaína Mendonça. A gente vai conversar sobre o Estatuto da Advocacia. Então, o tema de hoje é exatamente o capítulo 1. Ele trata aí da atividade de advocacia. Para quem assistiu as minhas aulas na Cândido, eu vou fazer uma revisão. Para você que não é meu aluno, eu vou situar você e depois a gente faz uns exercícios sobre exatamente esse assunto, esses exercícios que foram cobrados, como é que isso já foi cobrado no exame da ordem. Então vou fazer só um resumo. Se você tiver aí em mão a Lei 8.906, é bom para você acompanhar. E depois a gente faz os exercícios, eu comento com você os exercícios que já foram cobrados sobre esse tema relativo aí à atividade da advocacia. Então vamos lá. O artigo 1º, então você já risca logo essa expressão qualquer que tem aí. Você sabe que a postulação aos órgãos do Poder Judiciário não é uma atividade privativa da advocacia. Então, juizados especiais cíveis, nas causas aí de 0 a 20, qualquer um pode atuar. Então, a atuação do advogado ela é dispensável, né? Dispensável com D. E de 20 a 40 salários mínimos, não, aí sim é obrigatório. GCRIM, Marco Aurélio Mello, nosso ministro do STF, já entendeu que a atuação do advogado é obrigatória em todas as fases, desde a conciliação até a audiência. Então, é importante você saber que isso ainda não foi cobrado, apesar do fato de que alguns juizados especiais criminais eles não são tão bem organizados, não seguem tanto essa regra, mas é importante você saber isso. Então eu vou comentar isso com você, acho importante. Juizados especiais federais, né? Lei 10.259, a atuação do advogado não é obrigatória, tá? É facultativa. Justiça do Trabalho, dá uma olhada na súmula 425
do TST que fala sobre isso. Ah, mas eu sei, primeira instância, dá uma olhada na súmula. De qualquer forma, o TST, né, ele já comentou sobre isso. Bom, ponto interessante também, processo administrativo disciplinar. Havia uma súmula 331 do STJ que colocava a obrigatoriedade de termos advogados acompanhando o processo administrativo disciplinar. Só que essa súmula do STJ foi superada quando entrou em vigor, quando foi publicada, na verdade, a súmula vinculante número 5 do STF, dizendo que a falta de defesa técnica não ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, fica ligado nisso que para o STF, em processo administrativo disciplinar, não se exige obrigatoriamente a presença de advogado. Então, esse é o inciso 1º do seu artigo 1º. O inciso 2º, consultoria, atividade, direção jurídicas, tudo é privativo de advogado. Então, consultor jurídico tem que ser advogado, assessor jurídico tem que ser advogado, diretor jurídico tem que ser advogado. Tá? Guarda essa informação, isso vai ser importante quando a gente for fazer uma aula sobre incompatibilidade e impedimento. Os cargos de direção jurídica nas empresas, na administração pública direta, indireta, a gente vai falar sobre o diretor jurídico. E eu preciso que você lembre que esses diretores jurídicos, eles são advogados, eles têm que ser advogados e, portanto, tem que ter inscrição na OAB. Parágrafo 1º aí do seu artigo 1º, habeas corpus não é peça privativa de advogado. É importante que você saiba que mandado de segurança, ação popular, são peças privativas de advogado. Então, apesar aqui que você tem o habeas corpus, esse remédio constitucional, onde não é uma peça privativa de advogado, já o mandado de segurança, a ação popular são peças privativas de advogado. Então aproveita e anota aí ao lado do seu artigo 1º, tá? Isso é importante. Parágrafo 2º já caiu, ele é bem tranquilo sobre os atos constitutivos de pessoas jurídicas, né? Tem que ser visados por advogados, relativamente tranquilo. Parágrafo 3º fala sobre a publicidade. Então, a publicidade do advogado, ela só pode ser feita, só a publicidade do advogado não pode ser feita em concomitante com qualquer outra atividade. Então isso é importante você saber. Também vou comentar isso quando a gente tratar mais do código de ética, do assunto da publicidade, discrição, moderação, mas só para você já saber isso, que vai fazer a publicidade da sua atividade como advogado, você não pode de maneira nenhuma fazer a publicidade da advocacia com qualquer outra atividade. O artigo 2º, para quem assistiu minhas aulas na Cândido Mendes ontem e hoje, ouviu falando sobre isso. Ele é muito blá blá blá, mas é aquele blá 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 que você tem que dar uma lida. O advogado é indispensável de administração da justiça, a atuação do advogado o advogado exerce uma função social na sua atuação, a sua atuação constitui munus público, ou seja, voltada para o público, para a coletividade. Essa atuação do advogado tem esse caráter. Então, o advogado ele exerce essa função pública na sociedade por ser indispensável à administração da justiça. Então, é muito interessante que você conheça esse artigo 2º e, basicamente, as perguntas são muito tranquilas quando cai esse assunto. O artigo 3º você tem que ter muito cuidado, porque ele tem duas partes, né? A primeira parte do parágrafo 1º, onde ele fala aí dos cargos de advocacia pública. Então, a OAB vai colocar no seu estatuto. É importante que, se você estiver estudando para concurso de defensoria, enfim, você tome cuidado, porque o posicionamento pode ser diverso do que entende a OAB. A OAB entende que essas categorias que estão no seu artigo 3º, parágrafo 1º, todos eles são advogados públicos e, por serem advogados públicos, todos eles têm que ter sua inscrição na OAB. Então, a OAB entende que procurador do Estado tem que ter sua inscrição na OAB, procurador do município, procurador da Fazenda Nacional, defensores públicos tem que ter sua inscrição na OAB. Então, cuidado, porque às vezes você pode estar estudando para o concurso da defensoria e vai ouvir que a Lei Complementar 80 não prevê essa inscrição e tal, mas como eu estou falando com você sobre o exame da ordem, eu vou focar você nesse assunto. Um dia, fatalmente, essa questão vai chegar ao STF e aí a gente vai ter essa decisão
de modo mais definitivo, tá? Mas fazendo o exame da OAB, sabe que todas essas carreiras do artigo 3º, parágrafo 1º, constituem o que a OAB chama de advocacia pública. Tem na Constituição Federal também, claro, um capítulo sobre isso. E é importante você também lembrar dos artigos 9º e 10º do Regulamento Geral do Estatuto. Existe, além do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906, existe o Código de Ética, existe também o Regulamento Geral. No Regulamento Geral, que você pode baixar em PDF, é relativamente tranquilo você fazer isso, você vai achar fácil um PDF com esse Regulamento Geral. É importante você conhecer os artigos 9º e 10º, tá? Para fechar esse assunto da advocacia pública. O novo Código de Ética também trata da advocacia pública, mas aí eu vou falar mais sobre a advocacia pública quando a gente estudar quando a gente aqui tratar do novo Código de Ética, tá? O de 2015. Eu sei que o Código de Ética de 2015 não vai ser cobrado no exame de 3 de abril, mas como eles são bem parecidos e como o espírito do Código de Ética de 2015, ele na verdade reforçou o que já vinha sendo feito em 95, se você tiver apenas no começo aí da sua caminhada para a sua preparação, para aprovação no exame da ordem, eu recomendo que você já comece a ler o de 2015, tá? Não vai ter prejuízo nenhum você estudar com o Código de 2015, ok? Obrigado, Roca. E que mais? Bom, falando então do artigo 3º, parágrafo 1º da lei, advocacia pública, legal você dominar esse conceito, esses conceitos e quem são os advogados públicos para a OAB, que tem que ter sua inscrição na OAB. Agora o artigo 3º, parágrafo 2º é outro ponto importante aí, porque ele fala do estagiário. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo. O assunto estagiário ele é muito, muito cobrado no exame da ordem, de diferentes formas. Uma forma que a gente vai falar agora, que é do artigo 3º, parágrafo 2º, ele também aparece nas questões de infrações e sanções disciplinares, também aparece no capítulo 3, no artigo 9º, quando vai falar com você sobre a inscrição do estagiário, né? Sobre a questão do estágio profissional de advocacia, como é que funciona isso. Então, o estagiário é sempre uma questão constante aí no exame da ordem. Quase todo exame da ordem cai uma questão ou outra envolvendo estagiário. Agora, em relação ao capítulo 1, no artigo 3º, parágrafo 2º, quem estava nas minhas aulas aí da Cândido, se lembra do comentário que eu fiz, que é o seguinte: você tem a responsabilidade. A gente brinca muito que a culpa é sempre do estagiário, né? Então a gente vai manter essa regra aqui para você não se confundir na hora da sua prova. A culpa é do estagiário, mas a responsabilidade é do advogado. Então guarda essa informação, porque isso vai ser importante na hora que a gente for estudar a responsabilidade do profissional, do advogado, enfim, infrações e sanções disciplinares. O estagiário ele só responde quando ele pratica um ato excedente àquela sua habilitação, ou seja, ele faz algo que não poderia de maneira nenhuma ter feito. Mas eu quero que você parta sempre do princípio de que a culpa é sempre do estagiário, mas a responsabilidade é do advogado. Então, caso clássico aqui para ilustrar para você. O estagiário faz a carga de um processo, leva para o escritório, o processo sumiu. De quem é a culpa? Né? Eu brinquei isso hoje em sala de aula. De quem é a culpa? A culpa é do estagiário. O processo sumiu, a culpa é do estagiário. Mas a responsabilidade é do advogado. É isso que diz uma parte aí do seu artigo 3º, parágrafo 2º. Responsabilidade, sempre do advogado. Processo disciplinar, advogado estagiário, para se apurar efetivamente se o advogado foi negligente, enfim, se ele tinha como evitar aquela situação. Mas guarda esse mantra aí, culpa do estagiário, responsabilidade do advogado. Um outro ponto interessante no artigo 3º, parágrafo 2º da sua lei, é que ele fala que o estagiário atua em conjunto com o advogado. Então a regra é que o estagiário ele elabore as suas petições, as audiências, enfim, compareça às audiências em conjunto com o advogado. Ele tenha uma atuação profissional sob a responsabilidade do advogado e sob o acompanhamento do advogado. Então a regra é essa. Agora, a gente sabe que alguns atos da vida jurídica o estagiário pode praticar de forma isolada.
Então, se você tem uma prática de escritório de advocacia, você sabe que o estagiário ele pode fazer carga e tirar carga, enfim, fazer a carga e tirar o processo do cartório. Ele também pode elaborar aquela famosa e importantíssima, né, petição, que é a petição disjuntada, né, que eu brinco que é indispensável, né, ao bom andamento do processo, é a petição disjuntada. Então, a petição disjuntada, o estagiário ele pode elaborar sozinho, ok. Lembrando, sempre sob a responsabilidade do advogado. Agora, onde é que a gente vai encontrar essas informações? Porque quando a gente olha o artigo 3º, parágrafo 2º, se você acompanhar aí com a sua lei, você está vendo que ele não fala isso, ele só fala em conjunto. O estagiário pode praticar os atos de forma isolada, faz remissão aí no seu artigo 3º, parágrafo 2º, ele vai praticar os atos de forma isolada, todos previstos no artigo 29 do seu regulamento. Então eu recomendo fortemente que você não esqueça de olhar esse artigo 29, porque se você estiver lendo o estatuto de forma distraída, você já sabe o 3º, parágrafo 2º para o 4º. E não, você tem que dar uma olhada no artigo 29 na véspera da sua prova, para você lembrar esses atos que o estagiário pode praticar de forma isolada. Bom, mas eu sei, eu estou acostumado com o escritório, não. Olha o artigo 29, não dá bobeira, porque às vezes na prática as pessoas fazem, enfim, às vezes podem ter certas condutas que não são permitidas pelo regulamento e você pode ser induzido a erro numa questão, ou pode passar por maus momentos, né? Como você quer gabaritar ética profissional, né? Então não vale a pena correr nenhum risco. Então, feita essa remissão, o artigo 4º, eu brinco em sala de aula que é um artigo de fé, você tem que ter fé que todos os atos privativos de advogado que sejam praticados por uma pessoa não inscrita na OAB, esses atos serão nulos. Então, é o que diz o caput. E o parágrafo único fala, pode até ser advogado, mas se ele tiver numa situação de impedimento, de proibição parcial, se ele tiver suspenso porque recebeu uma sanção disciplinar de suspensão, se ele tiver licenciado, um afastamento temporário, e nesse período, ele continuar praticando atos privativos de advogado, esses atos serão nulos. Então, artigo 4º é um artigo de fé, você não pode duvidar nem das alternativas de anuláveis, né, passíveis de anulação, não, os atos são nulos nesse caso, tá? Então, o gabarito dá exatamente o artigo 4º, fala sobre isso. O artigo 4º né, ele fala sobre essa questão dos atos serem nulos. Você tem que ter muita fé nisso, porque as questões elas tentam induzir você no sentido de que o ato não gerou prejuízo, enfim, nenhuma das partes reclamou sobre o fato e tal, mas a resposta é sempre, os atos são nulos. E fazendo esse resumo aqui muito rápido, né, antes da gente falar das questões e poder comentar com calma, eu sei que eu estou acelerado, mas eu estou só fazendo uma revisão para que se você já estudou, se você for estudar, depois você vê com calma esse vídeo. A questão aqui é o do artigo 5º, onde você tem a questão da procuração. Então, o artigo 5º dá para gabarito ética, dá para gabaritar ética? Dá. Dá. Tem que estudar, porque não pode dar mole, né? Porque é fácil. Manda bem ética é fácil. Tirar 6, 7, 8, é relativamente fácil. O problema é que você tem que gabaritar porque você sabe que você vai se dar mal em alguma das outras disciplinas, né? Tributário, ou trabalho, ou penal, alguma coisa vai desandar. Então você tem que compensar exatamente com ética. Por isso que cria-se essa angústia, mas ao mesmo tempo é muito importante você saber que é possível. O que você não pode fazer, que vocês não podem fazer, é dar mole. Vocês não podem perder ponto de bobeira em ética, por isso você tem que ter uma atenção máxima. Muita gente relaxa, né? Não, é tranquilo, é só ler. Não, tem muito detalhe aí. Prova disso que eu estou aqui comentando com você. Se fosse tão fácil, era só você ler. Você podia ficar bem tranquilo. Mas a tranquilidade vem com o estudo, não com a falta dele, tá? Então, o artigo 5º, como eu estava falando, ele fala sobre a procuração. Então, legal você lembrar do artigo 5º, parágrafo 1º, da questão de que o advogado pode atuar sem procuração mediante... Você acha legal fazer matérias essenciais primeiro? Rapidinho, eu já comento isso. Mas então o artigo 5º, parágrafo 1º, ele fala que você pode atuar sem procuração num prazo aí de 15 dias.
Então é legal você saber que você tem esse direito. Mas para isso você vai ter que afirmar a urgência. Então num problema que caia no seu exame da ordem, você tem que ficar muito ligado na questão de que tem que em algum momento dizer que a situação era urgente, que o advogado afirmou a urgência. Aí sim, ele pode atuar sem procuração pelo prazo de 15 dias, que são prorrogáveis ou não por mais 15. Prazo é de 15 dias. Quem decide pela prorrogação é o magistrado. Parágrafo 2º do seu artigo 5º fala sobre a questão de procuração com poderes especiais, que em alguns estatutos isso é previsto. Então, tem na questão, por exemplo, do Código de Processo Penal, queixa-crime, é preciso impetrar ali, ajuizar a queixa-crime exatamente com uma procuração com poderes especiais. O nosso estatuto vai falar sobre isso. Na Lei 8.906, lá nos direitos do advogado, no artigo 7º, inciso 6º, a linha D fala que o advogado ele tem direito de ingressar livremente, né, em assembleias, reuniões. Aí você lembra de reunião de condomínio, por exemplo, desde que munido de uma procuração com poderes especiais, ou seja, específico para o advogado poder participar. Então, nas situações em que forem exigidos os poderes especiais, claro que a procuração ela tem que vir com esses poderes. E o artigo 5º, parágrafo 3º, ele fala sobre a renúncia, né? Então, o advogado que renunciar ao processo, ele é obrigado a rezar para que nos 10 dias seguintes à renúncia nada aconteça. Porque se acontecer qualquer coisa nesses 10 dias, no 9º dia, hoje um aluno, o Ricardo, me perguntou lá na faculdade durante a aula, lá no 9º dia publicou e tal, abriu prazo para um recurso e tudo. Está dentro dos 10 dias seguintes à renúncia, ele é obrigado a cumprir esse prazo, a cumprir, não pode deixar o seu cliente desassistido. Então, é relativamente tranquilo. Isso já tinha no antigo artigo 13 do Código de Ética. Como o Código de Ética mudou a numeração, ainda não decorei, mas o novo Código de Ética também fala sobre isso, né? Então, o advogado, se você ainda tem o Código de Ética de 95, eu sei que era o artigo 13 que falava isso. Quando você fechar esse capítulo 1 do seu Estatuto da Advocacia, essa leitura que você fez agora rapidinho comigo, não esquece de dar uma olhada no regulamento. O regulamento também tem um capítulo 1 falando sobre a atividade da advocacia. Alguns assuntos nem são nesse momento, mas você dá aquela olhada, porque de vez em quando aparecem coisas como o artigo 6º do regulamento, que fala que como é que o advogado comunica essa renúncia que a gente acabou de falar. Então, como o regulamento também é de 95, ele tinha que comunicar isso. À época, né, se exigia a comunicação por carta, né, o AR, né, o aviso de recebimento positivo. Então, o advogado comunicava o seu cliente. Hoje nós temos outras formas, né? Então, isso é o de menos, a forma é o de menos, desde que ele comunique o seu cliente. Depois, faz essa certidão positiva de comunicação, faz juntar aos autos, né, comunica ao juízo, e o juízo então vai notificar esse cliente para que constitua um novo patrono. Então, 10 dias seguintes à renúncia, esse advogado ele está livre aí desse cliente que provavelmente é um chato. Então, enfim, essa é a revisão muito rápida assim, sobre esse tema. E agora eu vou pegar, aqui do meu lado eu coloquei os exercícios, os principais exercícios que já foram cobrados sobre esse assunto. Se você quiser ir acompanhando, né, até para eu não precisar ficar lendo tudo aqui, você pode baixando aí, tem vários aplicativos com as provas do exame da ordem. Então você vai acompanhando, que eu vou dizendo para você. Por exemplo, a primeira questão aqui vai ser uma questão que caiu no 6º exame da GV. Eu vou tratar aqui de uma questão com você. Se você tiver alguma dúvida, eu sei que Douglas, acho que foi o Douglas que me perguntou, depois me faz a pergunta, que agora a gente pode ir batendo papo também. Eu sei que eu sou meio acelerado na hora de ir falando, que eu gosto sempre de concatenar as ideias e tal, mas Douglas, então, Doug, né? Elvis Guedes, acho que é Douglas. Se você quiser fazer sua pergunta, enfim, a gente vai trocando. Você tinha me perguntado alguma coisa sobre matérias essenciais. Por exemplo, da ordem, você não vai escolher as 12 matérias para estudar, né? Você vai escolher no máximo 4. Uma delas é ética. Claro, 10 pontos aí para você à disposição, bem mais fáceis de serem colhidos.
A segunda matéria que você tem que escolher, eu acho que é sempre a matéria que você vai ser submetido na segunda fase. Vai estar na segunda fase, já tem que começar a estudar ontem, já está atrasado. Então, é a matéria da segunda fase, a ética e mais duas que você gosta. Agora, duas que tenham questões. Eu amo direito do consumidor, né? Amo filosofia do direito, mas só tem duas questões, então não adianta. Você tem que pegar matérias de peso aí para você conseguir bem no seu exame da ordem. Você acha melhor fazê-las primeiro na prova? Eu acho que você já abre a sua prova com ética profissional, né? Com deontologia, né? Que também é outro nome dessa disciplina. Abre ética profissional e começa a fazer. Não recomendo você brincar de, vou fazer constitucional, vou dar uma aquecida aqui com penal e tal. Não faz isso. Começa com ética, até porque tem uma questão de confiança. Se você está bem preparado para a prova e se você se preparou muito bem para a ética, você começar fazendo a prova logo com ética, ou seja, você já dá uma resposta para você mesmo de confiança, de autoconfiança, motivação. E a cabeça é muito importante nessa prova. Você não está indo lá para acertar 79 questões. Você está indo lá para tirar no mínimo 40, cara. E 40 e 62, a segunda prova, a segunda fase é a mesma para todo mundo. Não importa, ninguém coloca no LinkedIn quantos pontos fez na primeira fase. Tá? O que importa no final desse processo é você ter a sua AB vermelha, aquela cerimônia lá. Se eu posso falar um pouco sobre o flagrante com o representante da OAB. Sim, essa questão é sobre os direitos do advogado. Isso semana que vem, que eu vou falar sobre, hoje a aula sobre o capítulo 1, na aula que vem, ou seja, o nosso encontro na semana que vem, Doug, a gente vai conversar sobre os direitos do advogado. E aí você vai conversar comigo sobre o artigo 7º, inciso 4º. Exatamente ele que fala sobre a questão da prisão em flagrante do advogado, no exercício ou fora do exercício da profissão. Beleza? Se deu tempo aí para você baixar algum aplicativo, ou você já tem o exame da ordem aí com você, vamos começar conversando sobre uma questão que foi cobrada no 6º exame. Eu desenrolo bem a matéria. O verbo é quase esse. Obrigado, valeu. O inciso 6º. Olha o vício. No 6º exame, uma questão que falava que o Caio, uma questão que começava assim: Caio, um próspero comerciante, contrata para a prestação de serviço de advocacia um médico que se apresenta como advogado. Então, o cliente outorga a devida procuração. Então, uma questão sobre procuração. Também, com poderes gerais para o foro. Usando o instrumento, ocorre a propositura da ação em face do traço. Na contestação, o advogado alegou vício na representação, uma vez que o mévio não possui registro no OAB. Então, o Caio contratou um profissional chamado mévio, que aparentemente tinha inscrição no OAB, mas ele não tinha. Resumo da ópera, a gente está tratando do artigo 4º. Os atos praticados por este mévio, que não tem registro na OAB, são atos nulos. Então, não tem erro. Se você procurar aqui a resposta, na minha prova, que eu peguei aqui, diz o seguinte: os atos praticados por mévio são nulos, pois foram praticados por uma pessoa não inscrita na OAB. Ponto. Acabou a história. Dá uma olhadinha na letra A, na letra B, é claro, nas outras alternativas. Tem uma aqui que fala assim: a declaração de nulidade dos atos processuais esgota o rol de atos sancionatórios. Bobagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, resposta correta é o artigo 4º da Lei 8.906, e assim foi cobrada uma questão sobre os atos nulos. Uma questão também nesse assunto, a gente vai fazendo algumas aqui, no 7º exame também, mais uma, né? O mévio, agora advogado, especializado em causas cíveis, exercendo a profissão por longos anos, tendo sobressaído na defesa dos seus clientes e percebendo como remuneração os seus honorários. Sendo figura conhecida no município, onde exerce a profissão e possui domicílio, é convidado a ministrar palestra em estabelecimentos de ensino, divulgando, olha aí, a atuação do advogado e sua posição na sociedade. Um dos aspectos abordados está relacionado à atividade do advogado como indispensável à administração da justiça. Então, nesses limites, ele pergunta para você: é correto afirmar? A minha alternativa A diz o seguinte: o advogado exerce função pública. Olha o cuidado. Letra B. Exerce ministério privado exercendo função social. Letra C.
Atua na defesa de interesses patrimoniais privados com função pública. E letra D, no seu ministério privado, deixa de exercer função social. Tá? Vamos lá. Uma questão péssima, horrorosa, muito mal feita. Tá? Vou eliminar onde é que eu acho que tem problema. Quando ele diz na alternativa, na última que eu li para você, no seu ministério privado, no seu escritório, no seu local de trabalho, o advogado deixa de exercer função social. Não, bobagem. Uma outra alternativa, atua na defesa de interesses patrimoniais privados com função pública. Não, não é a melhor alternativa isso. Tá? Essa aqui não é a melhor alternativa. E aí você fica entre duas. Quando eu tive que fazer o gabarito à época, também. O advogado exerce função pública, é uma hipótese, e a outra, exerce ministério privado, exercendo função social. Tecnicamente falando, as duas são certas. Tá? Só que a questão não foi anulada. O comando da questão, que eu li aqui rapidinho com você, pedia que a resposta viesse de acordo com as normas estatutárias. De acordo com o estatuto, o advogado no seu ministério privado, ele exerce função social. É o que está escrito lá. Mas Fabrício, você acabou de falar, eu tenho aqui o vídeo gravado, dizendo que o advogado exerce função pública. Sim, sabe por quê? Onde é que isso está escrito? Está escrito lá, ou estava escrito à época, no Código de Ética de 95. Então essa é uma questão horrorosa, porque as duas alternativas estão certas. Agora, qual é a mais certa? A mais certa é quando ele fala que no seu ministério privado, o advogado exerce função social, porque é isso que está lá no seu artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.906. Então, assim, bobagemzinha, não fique tão preocupado com isso, assim, meu Deus, meu mundo acabou, né, e tal, meu mundo ruiu. Não, porque de vez em quando a gente pega umas questões complicadas assim, eu estou trazendo uma questão bem chata, onde era a letra da lei. Eu sei, você errou e muita gente ficou confusa, porque viu, Doug, que as duas estão certas. Ao invés do examinador ter anulado a questão, de vez em quando esse tipo de coisa acontece, tá? E não é só em ética, não. Em várias outras disciplinas. E aí, paciência, cara. Paciência, porque não tem o que fazer. Se você olhar o artigo 2º, caput, do antigo Código de Ética, você vai ver, de 95, você vai ver isso. Olha, o advogado exerce a elevada função pública que exerce. Finalzinho do caput do artigo 2º falava sobre isso. Questão confusa, mas como ele pedia de acordo com as normas estatutárias, o estatuto diz que o advogado exerce uma função social no seu ministério privado. Bola para frente, vamos mais uma, no 7º exame, teve mais uma questão aí sobre isso. Vamos lá. O Tício é advogado, prestando serviços à junta comercial do estado Y. Então ele exerce a atividade concomitantemente com seu escritório, onde atua em causas civis e empresariais. Um dos seus clientes postula o seu visto em atos constitutivos de pessoa jurídica que pretende criar. Diante do narrado, à luz do regulamento geral e tal. Letra A. Sendo um cliente do escritório, é inerente à atividade de advocacia o visto em atos constitutivos de pessoa jurídica. Letra B. Ao prestar serviços para a junta comercial, surge impedimento previsto no regulamento geral. Letra C. A análise do conteúdo dos atos constitutivos pode ser realizada pelo advogado tanto no escritório quanto na junta comercial. Já respondo. E letra D. A atuação na junta comercial gera impedimento para ações judiciais, mas não para vistos em atos constitutivos. Então, uma questão aqui que falava basicamente daquele tema que eu comentei com você, no artigo 2º, parágrafo 2º, fala muito sobre isso. No regulamento, eu falei, dá uma lida no regulamento, de vez em quando tem uma coisinha ali. Então, a questão pedia basicamente sobre a atuação do advogado quando ele era um advogado que presta serviço a uma junta comercial. Então, a resposta correta aqui do caso, dessa questão do 7º exame, é exatamente quando ele fala que ao prestar serviços para a junta comercial, surge um impedimento que é previsto no regulamento geral. Aonde no regulamento geral? Lá no artigo 2º do regulamento, fala exatamente essa situação. Então dá uma olhada lá no artigo 2º,
caput do regulamento, segundo parágrafo único do regulamento, e também, se você quiser, dá uma olhada no artigo 28, inciso 4º da lei, que fala sobre as pessoas que estão incompatíveis. Ele fala em impedimento, incompatibilidade, não é a questão de quem trabalha com registro, né, nos cartórios, então, de registro. Então, vale a pena você dar uma olhada exatamente nessa situação. Me perguntou, acho que foi Gabi, acho que esse era o nick, se dá para salvar a aula. Eu estou salvando as aulas e estou publicando na minha página no Facebook. A minha página no Facebook, Fabrício Rubinstein, você vai encontrar exatamente esses vídeos. Então, acompanha lá na minha página que eu vou publicar depois esse vídeo para você poder assistir com calma. Tergiversação, né, o patrocínio simultâneo. Também, Doug, eu vou conversar sobre isso depois, quando a gente falar sobre, quando a gente falar sobre sociedade de advogados, que inclusive foi alterada aí pela lei 13.247. A gente vai falar sobre tergiversação, esse patrocínio simultâneo, tá? Guarda aí que vai ter um capítulo para isso. Uma outra questão no sétimo exame. O sétimo exame caiu questão sobre esse capítulo 1 que eu estou vendo aqui. Essa questão do sétimo exame é interessante, olha só. O Esculápio, advogado, ele deseja comprovar o exercício da atividade da advocacia. Escreveu-se um processo seletivo, uma empresa de grande porte, esses são os documentos essenciais. Então ele pede para você o seguinte: o efetivo exercício da advocacia, ele é comprovado pela participação anual mínima em 6 petições iniciais civis, 3 participações em audiências, 4 peças defensivas gerais ou 5 atos privativos de advogado. Essa resposta está lá no regulamento geral. Vejam que toda hora eu faço regulamentos. 5 atos privativos, exatamente, Doug. 5 atos privativos. Então, eu estou trazendo aqui para você a minha preocupação de que você tem que ler o estatuto, mas você também tem que ler o regulamento. Uma questãozinha boba dessa, você jamais poderia errar, perder ponto com uma questão dessa aí. No sétimo exame, mais uma questão. A multiplicidade de opções para a atuação do advogado desenvolveu o ramo da advocacia pública. Tá bem? À luz das normas do regulamento geral e do estatuto da advocacia, nela podem ser integrados, né? Então, quais são as carreiras que poderiam ser integradas? Exceto. Então, ele coloca assim, quem não pode, então, ser advogado público? Né? A questão era sobre isso. Advogado-geral da União, defensor público, advogado, procurador de autarquia. E letra D, advogado de sociedade de economia mista. Então, veja, quem não é advogado público? O advogado-geral da União é um advogado público? A gente viu, ele está no rol do seu artigo 3º, parágrafo 1º da lei. O defensor público é um advogado público? É um advogado público, a gente viu isso. Para a OAB, o defensor público tem que estar inscrito na OAB. Tá? O advogado procurador, né, ou advogado de autarquia, né, da administração pública indireta, ele é um advogado público? Ele é um advogado público. Sobrou quem? O advogado de sociedade de economia mista. Esse, até pela própria natureza, né, desse tipo de empresa, né, desse tipo de ente, ele não é considerado um advogado público. Então, a resposta aqui correta era exatamente essa letra que fala do advogado de sociedade de economia mista, e a justificativa está no artigo 3º, parágrafo 1º da lei, e lá no artigo 9º, que eu também já citei como remissão para você, o artigo 9º do Regulamento Geral, que fala também sobre os advogados públicos. No 8º exame, caiu uma questão bem interessante. O Paulo, bacharel em Direito, exerceu relevantes cargos no Poder Executivo das 3 esferas de governo, adquirindo profundo conhecimento sobre as atividades internas da administração pública. Após se aposentar, sem requerer inscrição nos quadros da OAB, aí você já sabe, né? Estabelece serviço de consultoria jurídica. Não vou nem continuar a ler, embora você tenha que ler no dia da prova. Pode alguém que não está inscrito na OAB, bacharel em Direito, exercer a atividade de consultoria jurídica? A gente falou sobre isso, né? Nem
pensar, porque consultor jurídico, assessor jurídico, diretor jurídico tem que ser advogado, tem que estar inscrito no OAB. Então, a alternativa correta, ela dizia exatamente o seguinte: o advogado atua na atividade judicial, pugnando pela defesa dos interesses dos seus clientes e na consultoria jurídica. As outras alternativas que falavam as atividades privativas do advogado incluem a assessoria jurídica, certo? A direção jurídica e a atuação nos juizados especiais. Não, nem todos os juizados especiais, né? A gente viu juizado especial federal, por exemplo, o advogado não tem a sua atuação privativa. Pode estrangeiro, que é advogado no estrangeiro, né, dar consultoria, isso é um tema bem polêmico. A OAB permite em algumas situações, tá? Mas, em princípio, o consultor jurídico, o advogado, teria que ter inscrição na OAB. Tá? Esse é um tema bem polêmico, isso dificilmente vai ser cobrado na sua prova, tá, Doug? Há divergência sobre isso. Bom, o fato é que para atuar como consultor jurídico no Brasil, acho que, se não me engano, tem até um provimento falando sobre isso, mas até onde eu me lembro, eu posso trazer isso no próximo vídeo, eu comento melhor isso com você, mas até onde eu me lembro, há uma certa divergência, tá? Mas para ser consultor jurídico tem que ter inscrição na OAB. Não sei se nesse caso teria uma concessão especial, alguma coisa assim. Eu trago isso para você no próximo vídeo, tá? Sem falta. No nono exame, uma questão também aí envolvendo a atividade da advocacia. A Laura, advogada na área empresarial, após concluir o mestrado em renomada instituição de ensino superior, é convidada para integrar a equipe de assessoria jurídica da empresa KSA. No dia da entrevista, é inquirida pelo gerente jurídico da empresa, bacharel em direito, sem inscrição na ordem. Apesar de ter logrado êxito, mas logrou êxito, mas não se inscreveu na OAB. Adianta alguma coisa? Absolutamente nada, né? Então, ele pergunta a alternativa correta, e a alternativa correta vai ser: a função de gerente jurídico é privativa de advogados, com regular inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados. Claro, é bacharel em direito, foi aprovado no exame da ordem. A gente vai ter um encontro falando sobre isso, sobre a inscrição. Não adianta, você tem que se inscrever para efetivamente ganhar o status de advogado. E aí as outras alternativas falavam sobre isso, né? A função de gerente jurídico, como é de confiança, pode ser exercida por quem não tem formação na área. Bobagem. Gerente jurídico, falou em jurídico, tem que ser advogado. No nono exame, uma questão falando sobre estagiário. Vamos ver que a gente ainda não tinha encontrado uma questão de estagiário, né? Uma questão falava o seguinte: no nono exame, o Márcio é estagiário de direito, regularmente inscrito na OAB, e atua sob supervisão da advogada Helena. Atuando em determinado processo, a advogada subestabelece ao estagiário os poderes que lhe foram conferidos pelo cliente. Vamos lá. A respeito do caso, vamos lá. A. O estagiário poderá retirar os autos do cartório conjuntamente com a advogada. B. Os atos do estagiário ocorrem sob a supervisão e responsabilidade da advogada. C. As petições apresentadas no processo terão a subscrição conjunta da advogada, inclusive de juntada de documentos. E D. O estagiário poderá realizar audiências judiciais autonomamente, sem a presença da advogada. Bom, esse D, não preciso nem comentar. As petições no processo terão a subscrição conjunta da advogada, inclusive da juntada. A juntada não precisa. Eu poderia até ter, não teria problema nenhum. Só que essa não é a melhor alternativa. E a GV, de vez em quando, tem essas coisas. Não é a única certa. Às vezes você tem uma mais certa do que a outra. Então, essa letra C das petições juntada terão a subscrição da advogada em conjunto com o estagiário não é a melhor. Vamos procurar uma melhor. O estagiário poderá retirar os autos do cartório conjuntamente com o advogado? Pode, mas também não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é aquela que fala: os atos do estagiário ocorrem sob a supervisão e a responsabilidade da advogada. Então essa é a melhor alternativa, é a mais completa. Não é que as outras duas estavam erradas, a A e a C. É que essa B, quando fala os atos do estagiário sob a supervisão e responsabilidade da advogada, é exatamente aquilo que a gente comentou. Então veja que
Você não pode ser muito afoito, achou a A correta e deixa para lá as outras, não. Procura sempre a melhor alternativa. Qual é a mais completa? A mais completa que fala que o estagiário poderá retirar os autos conjuntamente com o advogado. Na verdade, o regulamento fala que poderá retirar os autos de forma isolada, né? Se tiver para fazer alguma carga nesse sentido, e não em conjunto. Em conjunto pode, mas não é a melhor alternativa. E aí você pode estar pensando assim, não é possível que essa questão não foi anulada. Eu vou repetir, Doug. Essa questão não foi anulada. Não foi. E é isso mesmo, a questão não é anulada, o leite derramou e vamos embora, não tem jeito. A B falava, mais completo, de novo, Doug, os atos do estagiário ocorrem sob a supervisão e responsabilidade do advogado. É exatamente o que eu comentei com você aqui no artigo 3º, parágrafo 2º. A culpa é do estagiário, mas a responsabilidade é sempre do advogado. Então, o advogado tem o dever de supervisionar o trabalho do estagiário. Bom, mais uma questão aí, no 11º exame. É uma questão que já foi cobrada, bem legal também. Daqui a pouquinho eu estou acabando, tá? Não perde a paciência, não. Vou comentando as principais questões que já caíram sobre esse assunto com você. A Cristiana, advogada recém-formada, está em dúvida quanto ao seu futuro profissional, porque, embora possua habilidade para a advocacia privada, teme a natural instabilidade da profissão. Por força dessas circunstâncias, pretende obter um emprego ou cargo público. Uma hora eu aprendo a fazer isso, Doug. Que lhe permita o exercício concomitante da profissão que abraçou. Então, a questão aí sobre, de novo, o exercício da advocacia. Quando fala nessa questão, que o efetivo, a alternativa A falava, o efetivo exercício da advocacia comprova-se pela atuação em um processo por ano, desde que o advogado subscreva uma peça privativa de advogado. Não é isso que está falando o seu regulamento. Na letra B, o efetivo exercício de advocacia exige a atuação anual mínima em 5 causas distintas, que devem ser comprovadas por cópia autenticada de atos privativos. É isso que fala o que a gente já tinha visto agora há pouco numa questão. O artigo 5º, exatamente, o artigo 5º caput do regulamento que coloca isso. Então, de novo, você tem duas alternativas, eu nem vou ler as outras, mas duas alternativas, onde uma é mais completa do que a outra. E aí é que foi dada o gabarito. Bom, mais uma aqui sobre estagiário. No 14º exame, o Matheus é um estagiário vinculado ao escritório Renato e Associados. No exercício de sua atividade por ordem do advogado supervisor, o estagiário acompanha o cliente, diretor da sociedade, por motivos alheios à vontade do estagiário, que se disse inocente de qualquer deslize, o diretor veio a se desentender com o Matheus e, por força desse evento, o escritório resolveu renunciar ao mandato conferido pela pessoa jurídica. Nos termos do estatuto, vamos lá. O advogado pode afastar-se do processo em que atua sem comunicar ao cliente? Não, nem pensar isso. A renúncia tem que ser comunicada. Aí vem a letra B. A renúncia deve ser notificada ao cliente pelos advogados mandatários. Sim. A renúncia tem que ser comunicada ao cliente pelos advogados que têm o mandato. Letra C. A renúncia aos poderes conferidos no mandato dependerá do cliente, nem pensar. A renúncia é um ato pessoal do advogado, que inclusive implica omissão do motivo, ou seja, o advogado não precisa nem justificar isso, tá? E letra D. A renúncia ao mandato, sem respeitar o prazo legal, implica o abandono da causa. Não, também não, tá? Embora isso possa ser caracterizado, tem muita gente que fala nesse sentido, mas não é um abandono sem respeitar o prazo legal, não seria a melhor alternativa. A melhor alternativa é exatamente que a renúncia deve ser notificada ao cliente pelos advogados mandatários. Ok? Então essa era a melhor alternativa. Mais uma aqui, vou pegar logo a última questão que caiu, no 17º exame, para a gente fechar o nosso encontro. A Patrícia foi aprovada em um concurso público, tomou posse como procuradora do município que reside. Como não pretendia mais exercer a advocacia privada, mas apenas atuar como procuradora deste município, que a gente não sabe qual é, pediu cancelamento de sua inscrição na OAB. Daqui a pouquinho eu respondo.
A partir da hipótese, então, vamos lá. Então, a Patrícia, aprovada em concurso público, tomou posse como procuradora do município. Por ser procuradora do município, ela entende que, então, ela vai pedir o cancelamento da sua inscrição na OAB. Letra A. A Patrícia não agiu corretamente, pois os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Letra B. Patrícia não agiu corretamente, pois deveria ter requerido apenas o licenciamento do exercício da advocacia e não o cancelamento. O licenciamento é temporário, o cancelamento seria definitivo. Vamos ver. Na letra C, a Patrícia poderia ter pedido o licenciamento do exercício da advocacia, mas nada impede de pedir o cancelamento de sua inscrição, caso não deseje mais exercer a advocacia privada. E, finalmente, a Patrícia agiu corretamente, pois uma vez que os advogados públicos não podem exercer advocacia privada, estão obrigados a requerer o cancelamento de suas inscrições. Bom, nada disso para as três últimas, né? O que a resposta correta é aquela que diz que a Patrícia não agiu corretamente, pois os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Percebeu como esse tema é bem importante? Foi cobrado agora no 17º exame, tem pouquíssimo tempo. Tema advogado público é um tema bem atual, até porque o OAB reforçou isso quando decidiu editar um novo Código de Ética. Esse vídeo vai estar disponível provavelmente no final de semana, eu espero postar ele no sábado, e aí se você teve alguma dúvida de algum exercício, você pode, inclusive, comentar lá na minha página pessoal do Facebook. Então procura lá minha página, é Professor Fabrício, com Z, Rubinstein, e você vai assistir esse vídeo no final de semana. Espero que você tenha gostado. Na próxima semana eu volto aqui toda terça, eu vou estar sempre terça, às 10h30, e na próxima semana eu vou comentar sobre os direitos do advogado, esse capítulo que teve uma alteração promovida aí pela Lei 13.245. Obrigado, meu caro, obrigado pela participação. E valeu, obrigado. Tamo junto. E no nosso próximo encontro, próxima terça-feira, 10h30, eu comento com vocês sobre os direitos do advogado, que teve esse capítulo, como eu estava dizendo, que foi alterado pela edição da Lei 13.245. Tá? Não cai a alteração, mas é bom você já se preparar. Não cai para quem vai fazer 3 de abril, né? Para quem vai passar 3 de abril. Para quem não vai passar 3 de abril ou está se preparando, não tem muita certeza, é bom já começar a estudar, tá bom? Não fica nessa de achar que vai resolver não, porque é melhor saber e não usar do que não saber e, de uma certa forma, aquele assunto, ainda que indiretamente, seja cobrado, tá? Bom, é isso. Um abraço, obrigado, até a próxima.